Relator. Continua, Nilson. Bom, a juvenil, vocês viram como é que é a dinâmica que nós estamos fazendo. Na juvenil, a gente, geografia, praticamente não mudamos nada. Só especificamos. Vegetação, o que é que a gente vai cobrar, tá? Que está do lado esquerdo da planilha, que a gente, do lado direito aqui, que vai ser cobrado, tá? Então, no caso do relevo, vamos cobrar justo a característica, a localização e os tipos de relevo. Só. Vai passando. Ali, quanto à hidrografia, nós colocamos as duas bacias que vão ser cobrados, os lagos e os rios. A economia, nós colocamos o que é que a gente vai cobrar? A indústria, o comércio, a pecuária, tá? O carvão, o que é que nós vamos cobrar? Só o cobre e o carvão e o cobre. Ali tem os corédios, a gente tirou os corédios, né? Colocamos, reduzimos. História. História, nós aglutinamos muita coisa de história do Brasil aqui no do Rio Grande do Sul, porque nós achamos muito extenso o conteúdo de história do Brasil para aprenda juvenil, tá? Ali já temos os primeiros habitantes e continua o mesmo conteúdo. Eu vou virar para cá para me ver. Depois lá incluímos os 7 povos primeiros jesuítas, nos 7 povos das missões São Miguel, São João Batista, São Nicolau e a Vacaria dos Pinhais. Na colônia de socorramento, fundação, localização e fundadores. Rio Grande permanece o mesmo, Tratado de Madrid o mesmo. Colonização açoriana, que a gente colocou o quê? Os pontos, né, porque eles vieram, onde eles se localizaram, os núcleos e atividades que eles desenvolveram aqui no Rio Grande do Sul. As contribuições estão lá na área do folclore, já que é cobrado dos açorianos. Tratado, incluímos o Tratado de Santo Ildefonso e os campos neutrais, ali, com a Vacaria. Tratado de Utrecht, a demarcação. Depois, ali faltou, ó, incluímos os imigrantes poloneses, agora para ser estudado. Porque eu acho assim que a gente estuda só alemão e italiano. E o polonês também tem uma importância muito grande para nós, econômica, cultural, né? Então, a gente incluiu o polonês, a partir da juvenil, o polonês, certo? A Revolução Farroupilha, a mesma coisa. A Revolução Federalista, nós tiramos lá do estudo do Brasil e colocamos, complementamos ela aqui no Rio Grande do Sul, colocando os líderes, as causas e por quê. Em vez de estudar, ó, Júlio de Castilhos, Gaspar Silveira Martins, lá nos líderes, colocamos para ser estudado já no momento que nós vamos falar da Revolução Federalista. O mesmo se procedendo com a 23. Colocamos ali o Borges de Medeiros e Assis Brasil, que está lá na do Brasil, nós reportamos aqui, junto com a Revolução de 23. Tiramos, então, aquelas lideranças, porque a gente já vai estudar quando estudamos as revoluções. O negro no Rio Grande do Sul, daí nós introduzimos o negro, as atividades e as contribuições dele no Rio Grande do Sul. E a campanha abolicionista. Os símbolos, a bandeira arno-hino com a criação e identificação das características do símbolo. Tradição e folclore. Fizemos aquela, dos 4 órgãos ali, o estudo, né, específico. A separação, ó, o que é a região tradicionalista, a função, como é eleito, das entidades tradicionalistas, como é eleito a patronagem, qual é a função do patrão, a órgãos da patronagem. Nos festejos Farroupilha, a gente incluiu ali
o patrono e o tema, seu Manuelito, para se estudar a Semana Farroupilha, que é importante, que às vezes passa despercebido, né, do ano que a gente estuda. Então, naquele ano que a prenda vai prestar concurso, ela tem que estudar o tema dos festejos Farroupilha e o tema. Carta de princípios, nós colocamos ali identificar mais quando foi criado, quem criou, por que foi criado. Os símbolos, tem que saber, não vamos cobrar as leis da criação dos símbolos, a não ser dos símbolos estaduais. As festas, os objetivos principais, a linguagem, os trava-línguas, menomínias, as formas de escolha, os pregões, a gente especificou a linguagem ali, oral ali, que vai se cobrar. As festas, que tipo de festas? Porque antes estava só festas. Quais são as festas que nós vamos cobrar? As danças continuam, o mate continua e os demais temas continuam, tá? A medicina campeira lá, ó. A caseira, as crendices, superstições, os xaropes, os chás. Na culinária a gente incluiu o doce e as bebidas. E as crendices, superstições, benzeduras e simpatias, tá? Que tá, nas crendices está incluídas as benzeduras e as simpatias, os chás, as garrafadas, tá? Os unguentos, as pomadas, tudo isso está na parte que vamos ser cobrada, tá? É uma especificação do que estava geral. Tiramos a maioria das coisas da história do Brasil. Achamos que é importante. Por quê? Porque nós já estamos com um problema que as prendas não querem estudar muito. E a culpa é que não tem tempo, que trabalham, fazem estágio, estão estudando. Então, a gente procurou reduzir o máximo para ser cobrado. Colocamos assim, ó, a história do Brasil, a província cisplatina, que é relacionada com a história do Rio Grande do Sul, e a Guerra do Paraguai, que está ali já, que vai permanecer, né? A Revolução de 30, vamos estudar o Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, qual é o outro? Flores da Cunha. Vai se falar já nesse próprio período de 1930. Então, não tem necessidade lá na história do Rio Grande do Sul e do Brasil ver de novo. E o movimento legalista, que vai estudar já também o Brizola nesse movimento aí, tá? E a Revolução de 64. Foi uma síntese da história do Brasil. Na categoria juvenil, houve, sim, uma redução considerável. Na parte da história do Brasil, nós deixamos aquela primeira sugestão que foi colocada quando a Odila era... Não. Foi tu, Odila, primeira vice? Não, acho que na época da Marília, aonde colocou estes principais conteúdos da história do Brasil relacionados com o Rio Grande do Sul. Nós procuramos também dar uma sintetizada nos assuntos, nos temas de cada assunto. A redução está nesse sentido, tá? Era o que eu tinha e espero que aprove. Tá bem. Então, não tem ninguém inscrito, vamos para a votação. Votação, então. Então, aqueles que concordam com o parecer e com o autor, por gentileza. Quem discorda? Eu vou fazer... O senhor discorda? Por maioria?